O terceiro exército do tenente-general George Patton avançou muito desde sua ativação em 1º de agosto de 1944 na Normandia. Após a ruptura da Normandia, o exército de Patton avançou 400 milhas em um mês, cruzando a França Central até a Lorena. O avanço rápido das tropas de Patton à Lorena fez os alemães enviarem reforços ao oeste para bloqueá-lo. Em setembro de 1944, o 15º Corpo Americano do general Heislip, do Terceiro Exército, avançava contra o 64º Corpo Alemão para empurrá-los além do rio Mosela. Liderando o avanço estava a 2ª Divisão Blindada Francesa sob o comando do general Philippe Leclerc. Ao mesmo tempo, os alemães planejavam usar sua cabeça de ponte a oeste do Mosela para contra-atacar o flanco sul do Terceiro Exército dos Estados Unidos da América. Os alemães deslocaram a Brigada Panzer 112 de trem para Epinal, próxima a Dompierre, e a Brigada Panzer 111 para Remiamont. Em 2 dias de batalha em Dompierre, a partir de 12 de setembro, um grupo da 2ª Divisão Blindada Francesa Clerc, do corpo de Heislip, derrotou a 112ª Brigada Panzer do 47º Corpo de Lutwitz, enviada para conter Heislip. Em 1944, a 2ª Divisão Blindada Francesa já tinha um longo histórico de combate. Ela contava com um grande número de veteranos, e nessa altura da guerra, já havia conquistado uma reputação elevada sob o comando de Leclerc. A divisão era composta em grande parte por voluntários de unidades coloniais africanas. Ela também incluía voluntários mais recentes como resultado do avanço pela França. Enquanto as forças americanas enfrentavam a 16ª Divisão de Infantaria Alemã pelo norte, um comando de combate francês, sob o comando do coronel Paul Girard de Langlade, havia penetrado uma brecha na linha alemã e contornado a 16ª Divisão de Infantaria Alemã. Atrás da linha de frente, Langlade ameaçava fortemente as posições alemãs a oeste do Mosela. A ameaça podia colapsar toda a frente alemã ao sul de Nancy. O coronel-general Blaskowitz, do grupo de exércitos G, ordenou um contra-ataque imediato para salvar a divisão e restaurar a linha, expulsando os franceses da área. A Brigada Panzer 112 foi retirada da reserva para lidar com a situação, apoiada por elementos da Divisão Panzer 21. Embora as brigadas Panzer tenham sido originalmente criadas para a situação crítica na frente oriental, muitas delas acabaram sendo empregadas no oeste. Em 12 de setembro, Langlade capturou Vittel e avançou além das linhas alemãs. Enquanto Langlade avançava, forças alemãs que haviam sido reunidas para uma ofensiva para o oeste agora tinham a missão de retomar Vittel. No mesmo dia, a Brigada Panzer 112 saiu da cidade de Epinal em 2 colunas, em direção a Vittel. A primeira coluna tinha um batalhão de Panthers, um de Panzer Grenadiers, e apoio limitado de artilharia. A formação chegou a Dompierre na noite de 12. Ela contou com apoio da 2ª coluna da 112ª Brigada Panzer. Era o 2º Batalhão Panzer da Brigada, equipado com Mark IVs, além de um batalhão Panzer Grenadier extra. Essa coluna tomou uma rota diferente e no dia 12 chegou a Darny. A primeira coluna chegou a Dompierre e decidiu acampar e passar a noite na vila, localizada em uma depressão cercada por colinas arborizadas. A ausência de informações sobre o inimigo não preocupou o comando, que preferiu permanecer na Vila Baixa e exposta em vez de se esconder nas florestas elevadas, onde poderiam camuflar seus tanques. As tropas alemãs inexperientes também se mostraram soldados de tempo bom, pois não enviaram patrulhas, nem colocaram sentinelas durante a noite chuvosa, preferindo buscar o conforto das casas da vila. Enquanto isso, o comando de Langlade, tendo tomado a cidade de 12 de setembro, continuou avançando para o leste em 3 forças-tarefa do tamanho de batalhões. Eles foram posicionados naquela noite, pouco antes das vilas de Dompierre e Darmas. Esta é uma pequena aldeia ao sudeste de Dompierre. Langlade montou seu posto de comando em Vila Sur-Ilaine, e seus 3 batalhões foram distribuídos ao redor e na área sudoeste da vila. Os 3 batalhões do comando de Langlade eram compostos por unidades de diversos batalhões. Langlade manteve uma força do tamanho de um batalhão sob seu comando pessoal, que foi posicionada ao redor de Vila Sur-Ilaine. Os outros 2 eram conhecidos como Grupo Massu e Grupo Mingonet. O grupo de Langlade tinha grande desvantagem em relação aos tanques.
Os franceses possuíam 48 M4 Shermans, 5 Stuarts e 11 destroyers M10. Esses eram inferiores aos Panthers, mas os franceses também tinham 4 vezes mais artilharia, e as aeronaves aliadas dominavam os céus. No fim da tarde de 12 de setembro, civis franceses informaram ao quartel-general do coronel Langlade que muitos tanques alemães avançavam para Dompierre. Essa informação foi confirmada no início da noite, quando postos avançados franceses captaram o som de veículos pesados se reunindo na área. No fim da noite, Langlade percebeu que as duas formações agiam de forma independente, e que a brigada Panzer mais próxima estava mal posicionada perto da vila de Dompierre. Por isso, decidiu atacar na manhã seguinte. Os planos eram simples: a coluna direita do grupo Mingonet avançaria por Darmas e cortaria a estrada entre Dompierre e Epinal. A coluna esquerda do grupo Massou atacaria o inimigo em Dompierre. Apesar de pequenos confrontos na noite do dia 12, a batalha principal começou às 8 horas do dia 13 de setembro, quando as forças francesas cercaram Dompierre. Langlade ordenou que a artilharia se posicionasse para enfrentar o inimigo. A vila de Dompierre ficava em um vale estreito, e, como mencionado anteriormente, a maioria dos tanques alemães estava reunida ali na parte baixa do terreno. Langlade aproveitou o mau posicionamento alemão e ocupou pontos estratégicos com vista para a vila. Cientes da perda dessas posições críticas para as forças francesas, as tropas alemãs tentaram retomar a iniciativa. Combates começaram a leste de Dompierre, quando tanques Panther alemães avançaram para o sul. Destruidores de tanques M10 com apoio de fogo de artilharia preciso e constante barraram o avanço inicial. Depois, P-47 americanos atacaram os Panthers nas vilas. Embora os ataques aéreos durante o dia tenham causado um número considerável de perdas de tanques, o fogo antiaéreo das forças alemãs também foi considerável. Com apoio aéreo, as forças francesas avançaram por trás de Dompierre, atacando os alemães por 3 direções. Por volta das 11 horas, novos ataques aéreos ocorreram quando as forças francesas entraram em Dompierre. O comandante alemão em Dompierre pediu apoio à segunda coluna da brigada Panzer 112, já que suas tropas inexperientes tinham dificuldades para conter o avanço francês. Por volta das 13 a Langlade, em Villa-sur-Ilaine, foi informado sobre o avanço alemão. Era a segunda coluna da brigada Panzer 112 com tanques Mark IV e infantaria. Uma força francesa improvisada foi reunida e rapidamente posicionada. Essa força improvisada conseguiu, com certa determinação, atrasar o avanço das tropas alemãs que estavam engajadas em um ataque desfavorável. Os franceses, no entanto, estavam prontos para essa nova ameaça e destruíram 7 Mark IVs no primeiro confronto. À medida que essa ação continuava, as perdas alemãs aumentaram, e finalmente, a coluna sul abandonou sua tentativa de resgate. Ao final do dia, os alemães em Dompierre abandonaram veículos e fugiram a pé para o leste, deixando o campo aos franceses. Enquanto isso, mais contra-ataques e tentativas de fuga frustradas dos alemães em Dompierre seguiram toda a tarde. No entanto, só causaram mais baixas e poucos ganhos. A cooperação entre forças terrestres e aéreas francesas causou grandes danos. A vila de Dompierre passou o dia inteiro sob fogo, e qualquer tentativa de romper o cerco era barrada por artilharia ainda mais intensa. À noite, o 1º batalhão do regimento Panzer 29 foi destruído. As perdas totais da brigada Panzer 112 foram horríveis. Uma estimativa de 350 mortos, 1.000 feridos e do total de 90 tanques, restaram apenas 21. A 112ª Brigada Panzer perdeu quase todos os Panthers, restando só 4 após o desastre de Dompierre. Além disso, o batalhão de Mark IV sofreu algumas perdas, elevando o número total de tanques destruídos para mais de 60. Como a Brigada Panzer 106 dias antes, a Brigada Panzer 112 foi destruída no primeiro confronto com o inimigo, mesmo sendo mais numerosa. Na frente ocidental, as brigadas Panzer não conseguiam enfrentar as forças aliadas móveis e bem equipadas. Ao contrário da infantaria russa, a infantaria aliada era ricamente equipada com armas anti-tanque e recebia apoio próximo de tanques, artilharia e forças aéreas.
Chamado pelo comandante do 15º Corpo de exemplo de perfeita coordenação entre ar e terra, essa batalha não foi só um feito militar notável, mas também frustrou os planos de Hitler de um avanço blindado contra o flanco do Terceiro Exército. Se você gostou da história desse confronto de tanques, por favor, inscreva-se e apoie o canal. Muito obrigado por assistir.